Olá! Quem nunca provou e gostou do suco do fruto do tamarindo? A planta tem origem na África e é apreciada principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Hoje o quadro Nossa Flora mostra para vocês a espécie tamarineira. Uma espécie mesmo exótica, né? Não é do nosso país, mas adaptável ao nosso clima, à nossa região. É uma árvore de grande porte, que deve ser plantada em locais com grandes espaços, folhas bem agrupadas, né? Galhos com tendência a crescimentos, né, grosso, que poderá ser conduzido através de podas de conformações e podas de conduções. Essa espécie ela traz um fruto muito apreciável na culinária, né, nordestina, onde fazemos do doce ao suco, e é uma espécie também muito utilizada aqui no município de João Pessoa em praças, canteiros centrais de algumas avenidas, principalmente as avenidas na Praia do Bessa e aqui no Parque Solon de Lucena. O nosso assunto a partir de agora é sobre resíduos sólidos e para esse assunto nós convidamos a pesquisadora do assunto, Ellen Stutt. Seja bem-vinda ao nosso planeta. Quando se fala do ponto de vista de meio ambiente, lixo e resíduo sólido, qual o mais correto em afirmar? O mais correto em afirmar seria o resíduo sólido. Na verdade, o lixo, a gente por muitos anos, a gente conceituou o lixo como todo rejeito, aquilo que a gente pudesse jogar no lixo sem realmente reaproveitar. Diferentemente do resíduo sólido, que é um conceito diferenciado, onde nesse conceito a gente tem como definir o lixo como resíduo sólido, entendendo ele não como um lixo a ser descartado, mas como algo que a gente possa reaproveitar. Então, essa palavra lixo vai estar sendo descartada, então, com relação no ponto de vista ambiental. Em substituição ao conceito de resíduos sólidos, onde essa questão de lixo e lixão é tudo aquilo que é descartado, tudo aquilo que não pode ser mais reutilizável, ou tudo aquilo conceitualmente que não presta. Então, quando se muda para essa denominação de resíduo, aí nós podemos pensar que para o resíduo há uma saída, há uma transformação, há uma mudança. Há uma mudança e há uma mudança que é possível todos os setores da sociedade poder realizar, que é a reciclagem. Primeiro, a gente precisa realmente discutir os padrões de consumo para que a gente possa rever aquilo que a gente consome para a gente poder pensar na prática da reciclagem. A reciclagem envolve também vários outros setores, como setores industriais, como setores de aeroportos que geram resíduos, os setores hospitalares, a gente tem os resíduos domiciliares. Entre várias tipologias de resíduos sólidos, a gente pode entender eles enquanto definição de resíduos e poder tratar eles como produtos que podem ser reaproveitados. Me parece que é preciso haver todo um trabalho de conscientização nessa definição de lixo para resíduo sólido. Bem, essa questão de você trabalhar essas definições de lixão como resíduo sólido, você pode tratar ela através da educação ambiental, onde você vai, através das escolas, através das universidades, você ter uma conscientização da população em dizer que o que é lixo não é mais lixo. O que é lixo ele pode ser transformado, ele pode ser reutilizado e ele pode voltar ao mercado com um novo produto. Muito bem. Me diz uma coisa, nós vamos falar aqui de vários tipos de resíduos, porque vários setores produzem o lixo ou resíduo sólido. Há também outro tipo de resíduo, né, além do sólido. A fumaça é um resíduo, outras coisas assim? Os poluentes que são emanados na natureza, que a gente tem como poluição atmosférica, existem vários tipos que são emanados, que são provenientes de atividades industriais. Então, qualquer atividade hoje, ela gera algum tipo de resíduo. Seja um resíduo sólido, seja um resíduo gasoso, seja um resíduo líquido. E cada um deles, ele tem um tipo de tratamento específico para aquele tipo de material. No Brasil, existe uma política já definida com relação ao reaproveitamento, à questão da educação com relação aos resíduos?
Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, é um marco regulatório na política nacional aqui no Brasil, onde ela estabelece alguns critérios. Esses critérios são o poluidor pagador, a logística reversa, que é a responsabilidade do produtor em dar uma destinação final a esse produto que ele está produzindo, a responsabilidade compartilhada, onde envolve as esferas municipais, os órgãos estaduais, os órgãos de meio ambiente, assim como também a sociedade. E esse marco regulatório, ele estabelece critérios onde ele diz o que a gente pode ou não pode reciclar. Inclusive dando essas definições de lixo, dando as definições de rejeito, que é a única coisa que a gente não consegue reaproveitar são os rejeitos. Que estes são, na verdade, um subproduto de algo que já foi reutilizado e que já foi reciclado. Por exemplo, o lodo de estação de tratamento de esgoto, a gente quando estabiliza esse tipo de material, se ele não retorna para a natureza ou para a atividade produtiva, ele vai ter um rejeito, que é o produto final desse material. Por exemplo, a gente pode utilizar o lodo de esgoto como adubo orgânico. Após a sua estabilização e a estabilização completa, também a gente pode utilizar ele também, deixa eu ver aqui, até deu uma travada. Você pode utilizar esse material como um fertilizante, você pode utilizar esse material como fertilizante natural para as culturas, as agriculturas, correção do solo. Então você, além de melhorar as condições do solo, você pode também ter um aumento de produção por conta da utilização desse material. Me parece que um dos resíduos mais complicados de reaproveitamento é o lixo hospitalar. O lixo hospitalar. O lixo hospitalar, primeiro, porque ele tem uma grande quantidade de elementos tóxicos. Então esse material, quando ele tem uma disposição inadequada, ele pode trazer uma série de impactos ambientais. Se eles forem também até para os denominados lixões, que é uma situação que está sendo erradicada aqui no nosso país, inclusive por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ele estimava que até 2014 ou 2015 não devesse existir mais os lixões no Brasil. E a maior parte desses resíduos, se ele não tiver uma segregação correta dentro dos hospitais, em armazenamentos temporários, os sacos que eles têm à disposição temporária têm que ser também adequados para evitar que as pessoas que fazem o manuseio desse tipo de material não sofram algum tipo de corte, algum tipo de contaminação. Então, quando eles têm a disposição inadequada, eles podem causar uma série de impactos ambientais, como a contaminação do solo ou a contaminação de lençóis freáticos. Há uma queima desses produtos? Existe. Existe hoje no Brasil incineradores, que é um tipo de tratamento onde é realizada a queima desses produtos. A queima, ela consegue reduzir o volume desse material e como também reduzir a quantidade de materiais tóxicos. Mas ele tem um fator crítico em relação a esse tipo de tratamento. Primeiro porque é um tratamento muito caro e segundo porque é um tratamento em que ele gera vários passivos que prejudicam também o meio ambiente, principalmente o lançamento de poluentes no ar. Aqui existe hospitais ou todos os hospitais estão preparados e fazem essa incineração? Não, nem todos os hospitais aqui estão preparados para fazer esse tipo de tratamento. Na verdade, aqui no Brasil a gente pode destacar São Paulo, pode destacar Fortaleza, Belém do Pará, onde existem estações que elas funcionam até dentro dos hospitais. Na verdade, deve existir um trabalho de educação ambiental e profissionais habilitados para que possam trabalhar dentro dos hospitais com essa destinação ou armazenamento temporário desse material, em que tem que ter, além da pessoa habilitada, tem que existir a destinação final adequada, que seria hoje os aterros sanitários. O aterro sanitário ainda é a solução mais viável para o destino do lixo? Bem, atualmente aqui no Brasil, ela continua sendo o destino mais viável. Mesmo que já tenha sido comprovado que o aterro sanitário, em alguns países, ele está sendo abolido. Por quê? Porque mesmo que ele seja uma destinação final correta, ele acaba por trazer no sistema operacional desse aterro, assim como também um chorume, materiais que são provenientes da degradação desse resíduo nos aterros, mas que possam vir causar algum tipo de impacto ambiental. Então hoje no Brasil, mesmo com a política nacional
ela ainda instituindo que deve ser jogado os resíduos sólidos nos aterros sanitários, ainda é melhor que se mantenham ainda no Brasil os famosos lixões. Porque os lixões, eles não existe uma preocupação em relação ao chorume, em relação aos gases que são gerados no processo de decomposição dessa matéria. Diferentemente dos aterros sanitários, onde esse gás, esse biogás que ele é produzido, ele pode ter um reaproveitamento. E também existe uma preocupação, porque como é uma obra de engenharia, o aterro sanitário, existem alguns drenos em que é canalizado todo esse chorume que vai para um local específico, diferente do lixão, que é só um local onde você faz a destinação e ele fica por conta da natureza para ele se degradar, gerando uma série de impactos ambientais. Então, embora o aterro sanitário ele não seja para alguns países o mais recomendado, ele não deixa de existir um tratamento para esse material que está sendo depositado lá. E depois do intervalo nós vamos falar sobre resíduos orgânicos e o que fazer e qual a importância deles. Daqui a pouco a gente volta em instantes. Você sabia que existem mais de 25 mil espécies de peixes diferentes em todo o mundo? Pois é, além dos peixes, no planeta habitam mais de 125 mil espécies de moluscos, além de 1 milhão de espécies de insetos.